Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 15 e 16. E com estes dois versos maravilhosos, cumprimentamos a todos os nossos preciosos irmãos, desejando a todos vós as mais ricas bênçãos do nosso Pai Celestial. Bem, o corpo, ele não está completo sem a cabeça. E a cabeça precisa do corpo. Então, um completa o outro. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz sobre o corpo, que é a esposa, cabeça, que é o marido. E no verso 32, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. A esposa, dentro do natural, ela pode viver vida natural sem o seu esposo. Eles podem se casar com uma boa intenção e depois lá na frente as coisas se separarem, as coisas não derem certo. E dentro deste mundo espiritual. Mas Cristo, nós não podemos ter vida sem Ele. No mundo espiritual, não. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, em relação ao casamento, Jesus disse, Paulo escrevendo disse, que os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se você não ama a sua esposa, você não ama a si mesmo. Se você não ama o próximo, você não ama a si mesmo. E eles devem tratá-la como Cristo trata a igreja, que é o cabeça da igreja. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bem, se a cabeça é desnorteada, nós sabemos que o corpo vai padecer. Não tem juízo, né? Tudo que edificam, se a cabeça não tem equilíbrio, é jogado fora. Mas, preciosos irmãos, a igreja tem um cabeça. A igreja tem um cabeça. A verdadeira igreja tem um cabeça. E é Cristo. Se você não sabe, não conhece este mistério glorioso, Jesus, através de seus apóstolos, ensinou isto. Que nós somos o seu corpo. E Ele é o cabeça, Ele dirige-nos. Então, Paulo estava escrevendo aos Efésios, louvando-os pelo amor que cada um tinha com os santos. E dava graças a Deus por lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, nós lembramos este corpo de Jesus. Ele não é formado, vamos dizer, quem não pertence a certa igreja está fora. Quem não pertence a tal sistema está fora.
Quem não recebe o profeta está fora. Quem não recebe tal doutrina está fora. Não, ele é composto por membros diferentes e tem costumes diferentes. Então, às vezes, você está tão longe sozinho, mas você é uma célula do corpo de Cristo. Você crê na Bíblia e esta Bíblia nos une. Não haveria essas dissensões, não haveriam esses discursos errados, falsos, essas coisas de separações, se todos estivessem na mesma condição de estar na mente de Cristo e todos obedecessem a Bíblia conforme ela é. Não haveria esse tanto de sistemas metidos na política, mundanos, falsos. Então a gente cita sempre. Jesus não disse que os cientistas estariam na porta do céu impedindo quem quer entrar, entrar, e eles não entravam impedindo quem queria entrar, entrar. Ele falou dos falsos mestres, dos cegos que guiam os outros cegos, dos enganadores, dos mentirosos que torcem as Escrituras. Eles querem ser o marido espiritual da igreja, cabeça da igreja. Não, você não é o cabeça da igreja, o pastor é servo da igreja. Ele é servo de Cristo, ele tem que ser ovelha também. Cabeça é só um, é Cristo Jesus. Não importa o nome que tem na parede lá, escrito lá no CNPJ, no registro. Ele é um nome para cumprir a ordenança, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pastor que quer tomar o lugar de Deus na igreja, pensar que a igreja é dele, essa igreja aí está perdida. Vocês estão levando os seus membros a adorar você. Se é você que é o Salvador, a igreja não é sua. A igreja pertence a Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para preparar para si uma noiva, uma igreja sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. Quem santifica a igreja é o próprio Salvador da igreja, Jesus Cristo. Não é o legalismo de um pastor. Ele só destrói, só põe as pessoas cativas. Agora vejam bem o que Paulo continua dizendo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quem vai nos dar esse espírito de sabedoria? Deus, o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos dar esse espírito de sabedoria e de revelação para sabermos aonde pormos os pés. Ora, também oro, para que também sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então essa Bíblia aqui é luz, não é uma falsa mensagem que é luz. Você não vai querer comparar a Bíblia com a sua igreja, não. A sua igreja que tem que encaixar na Bíblia. Não é a Bíblia que tem que encaixar na minha vida. É a minha vida que tem que se encaixar na Bíblia. Não é a sua igreja, a Bíblia encaixar na sua igreja, pastores. É você se encaixar na Bíblia, deixar de idolatria, de enganar o povo. Estão vendo? Porque Cristo foi elevado acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Agora, se o cabeça da igreja é o pastor morre, a igreja está viúva. Pastor, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Pastores entram, pastores saem, pastores vêm, pastores vai. Cristo permanece. Ele não pode mudar, ele não muda, ele não vai passar. De forma alguma. Ele é o cabeça da igreja. Portanto, nós devemos obediência a esta mente celestial, a mente da cabeça. Nós devemos estar sujeitos a esta cabeça, que não é uma cabeça tonta. Cristo é um cabeça, mente sã, pura, iluminada, cheia de sabedoria. Olha, então se você tem um homem como seu cabeça no mundo espiritual, na sua igreja, só ali que tem a verdade. Não, a verdade só tem na Bíblia. Igreja nenhuma, lá tem tanta coisa errada. Vejam bem agora Efésios capítulo 4. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele deu uns, o quinto de Efésios, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam ao erro. Antes, seguindo a verdade, a Bíblia Sagrada, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um tem sua função no corpo, cada órgão, cada célula faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo crescendo, dominando a igreja através não do legalismo, não do medo, mas do amor. Cresçamos no amor, crescendo neste amor glorioso. Aleluia! Então é isso que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, a observar os ensinos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também através de seus apóstolos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas damos graças a Deus. Então Paulo diz, no verso 23 agora de Efésios 5, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora, um marido que não é o salvador do corpo, como que ele quer que a mulher lhe seja sujeita a ele? Se ele não tem juízo, ele tem que ter a mente correta, porque Cristo tem como cabeça da igreja. Igreja que tem um pastor como sua cabeça, se essa cabeça for tonta, e agora como vai ficar? Não tem como. Estão vendo? Mas Paulo ainda mais uns versículos aqui, Colossenses capítulo 1, verso, começando aí no verso 15, a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.
e ele é a cabeça do corpo, a igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele tem a preeminência em todas as coisas. Cristo é o único que deve ser adorado. Aí, Colossenses 2, verso 19. E não se mantendo unido à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Quem não permanece neste corpo, que é a igreja? A igreja tem função? Tem. O corpo tem função? Tem. A cabeça tem função? Tem. Mas como vocês podem acreditar em algo tão errado? Não existe a igreja? Se não existe o corpo, não existe cabeça. Cristo morreu por causa de quê? Da igreja. E a igreja vive dirigida por esta mente celestial, esta mente perfeita que é Cristo. Então nós devemos nos manter unidos à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então, meus amados e preciosos irmãos, cumpramos o nosso papel como corpo, como células de vida, e a cabeça orientando-nos onde colocar os pés, as mãos, as nossas palavras. Deus abençoe a todos, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.